Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam bem. A nossa aulinha de hoje é sobre fecundação, né, dando continuação aí às nossas aulas de embriologia humana. E a gente vai rever alguns conceitos bastante importantes, né, que nós vimos nas últimas aulas de gametogênese. E eu vou mostrar para vocês algumas alterações e algumas consequências e todas as etapas do processo de fecundação ou fertilização, tá bom? Vamos lá. Compartilhar a tela com vocês. Bom, ok. Bom, pessoal, na aula de hoje, então, nós vamos retomar, né, o nosso conteúdo de embriologia e vamos recordar em vários momentos alguns conceitos que nós tivemos durante as aulas de gametogênese, tanto da espermatogênese como da ovogênese, para que a gente possa entender agora de que forma esses dois gametas formados nesses dois processos, eles se encontram para formar um novo indivíduo, tá bom? Vamos lá. Deixa eu só colocar o laser aqui. Bom, a primeira coisa que a gente vai discutir, né, é o termo, né? Será que fecundação e fertilização podem ser usados para o mesmo processo, para a mesma coisa? A verdade é fecundação, né, vem de fecundar. Essa palavra tem origem no latim fecundare. E tanto a palavra fecundação como a palavra fertilização, elas querem dizer desenvolvimento a partir de um processo de fusão de gametas, tá bom? Então, tanto a palavra fecundação como a fertilização, no contexto biológico, elas podem ser utilizadas para o mesmo evento. A palavra fecundação, né, ela é sempre mais utilizada, se a gente for olhar para os artigos e for olhar para as notícias de mídia, geralmente a palavra fecundação é utilizada mais para o processo que acontece naturalmente e a palavra fertilização para aquele processo que acontece artificialmente. Mas em termos de origem de palavra, a gente pode usar tanto a palavra fecundação como a palavra fertilização para o mesmo evento biológico. Okay? Bom, então o que vem ser fecundação ou fertilização? Se eu precisasse definir isso de uma forma muito simples, eu diria é o encontro dos gametas, masculino e feminino. Mas não é tão simples assim, né? O processo de fecundação ou fertilização é um processo pelo qual o gameta masculino, que é o espermatozoide, ele se une ao gameta feminino, que é o ovócito secundário, para formar uma célula somática. Né? Quem é essa célula somática? Essa célula somática é o zigoto, ou também chamada de célula-ovo. Mas esse processo de união, né, entre os gametas masculino e o gameta feminino, ele não é um processo tão simples. Existem várias etapas para que ele possa acontecer, existem vários fatores que podem interferir nesse processo, e apesar do processo de fecundação ou fertilização estar envolvido com a união dos gametas, a gente tem que levar em consideração todos os diferenciais relacionados ao gameta masculino e ao gameta feminino para considerar essa união no final desse processo, ok? Então vamos lá. Bom, para a gente iniciar nossa aula, né, nós vamos recordar como é que é o espermatozoide. Então, na aula passada, a gente viu que o espermatozoide é uma célula formada durante o processo de espermatogênese, é uma célula especializada, e esse espermatozoide ele é formado por uma cabeça e por uma cauda. Na cabeça do espermatozoide, basicamente, além das estruturas citoplasmáticas, nós temos o acrossomo, né, que é aquela vesícula formada a partir do Golgi, a união de vesículas do Golgi formam essa bolsa, que a gente pode chamar de bolsa acrossomal ou acrossomo, que está repleta de enzimas que vão ser utilizadas nesse processo de fecundação. E o núcleo do espermatozoide.
Na cauda, né, a gente pode diferenciar as diferentes regiões da cauda, como peça intermediária, principal e terminal, sendo que uma particularidade é que nessa cauda a gente tem uma estrutura formada por microtúbulos que se arranjam numa estrutura axonemal, né, estrutura de axonema, formada por microtúbulos, e a função dessa cauda, então, é dar movimento para esse gameta, né? E também levando em consideração que na peça intermediária, que é a região próxima à cabeça do espermatozoide, no início da cauda, é onde a gente tem a concentração das mitocôndrias. As mitocôndrias, no processo de espermiogênese, elas migram para essa região. Para quê? Porque para que ocorra o batimento flagelar, precisa haver energia. Então, as mitocôndrias estão ali para disponibilizar, né, energia para que ocorra o batimento flagelar. Bom, e como é que é o gameta feminino, né? Então, lembrando, o processo de ovogênese é um processo cíclico e uma vez ao mês, uma vez dentro desse ciclo, ocorre a liberação do gameta feminino, né? Só que junto com o gameta feminino, que é o ovócito secundário, nós vamos ter estruturas que saem, né, que são expelidas do ovário junto com esse ovócito secundário. Então, a gente tem uma célula parada em metáfase 2 da meiose. Essa célula tem uma grande quantidade de citoplasma, né? A gente tem delimitando essa célula a membrana plasmática do ovócito secundário. Logo acima, né, circundando a membrana, a gente tem a zona pelúcida e, em seguida, as células da corona radiata, que são células foliculares que circundam o gameta feminino. Então, aqui representado, aqui outra representação mostrando o ovócito, a região, né, da zona pelúcida e aqui as células da corona radiata. Ok? Bom, cabe destacar, nesse momento, né, que a zona pelúcida é uma estrutura macromolecular, é uma estrutura basicamente glicoproteica, e essa camada macromolecular, formada por glicoproteínas, ela tem mais ou menos 12 micrômetros de espessura no final do desenvolvimento do folículo. É uma estrutura resistente e permeável. E essa estrutura da zona pelúcida, ela é secretada basicamente pelo ovócito, mas a gente tem indícios que talvez as células foliculares ajudem na secreção dessa zona pelúcida em algumas espécies. Ok? Essa camada macromolecular ela é formada basicamente de 3 glicoproteínas, que são denominadas ZP1, ZP2 e ZP3. Aqui uma estrutura macromolecular, uma representação macromolecular, né, dessa zona pelúcida, onde em azul nós temos a ZP3, em amarelo a ZP2 e a ZP1, que basicamente forma pontes para dar coesão à estrutura macromolecular da zona pelúcida. Essa estrutura da zona pelúcida é essencial para que o processo de fecundação possa ser compreendido. Por quê? Porque no meio dessas glicoproteínas, né, nós temos a ZP3, que é uma proteína que serve para o reconhecimento do espermatozoide. Ou seja, a ZP3, ela se adere, ela se encaixa, ela tem uma complementariedade com um receptor que está na membrana do espermatozoide. Ou seja, quando o espermatozoide chega na zona pelúcida, esse receptor para ZP3 reconhece a molécula e aí a gente vai ter uma cascata de eventos, né, que determinam a passagem do espermatozoide pela zona pelúcida, que a gente vai chamar de reação acrossômica e a gente vai estudar daqui a pouquinho, tá bom? Bom, além disso, cabe ressaltar, né, dentro da estrutura do ovócito, aqui um ovócito representado somente pela zona pelúcida, pela membrana do ovócito e o núcleo. Lembrando que isso é uma representação, porque o núcleo do ovócito secundário ele está parado em metáfase 2, e nessa fase a gente não tem envoltório nuclear estruturado, né, recordando aí as nossas aulas de divisão celular. E aqui representado em vermelho, né, essas vesículas próximas à membrana do ovócito,
elas são chamadas de grânulos corticais. Tá? Na verdade, elas aparecem em microscopia como estruturas granulares e por isso foram denominadas como grânulos corticais, mas na verdade são vesículas. E essas vesículas, elas contêm enzimas. E essas enzimas que estão dentro dessas vesículas, em um determinado momento do processo de fecundação, elas vão ser liberadas e vão atuar sobre a zona pelúcida. E esse processo vai ser essencial, vai ser muito importante para a gente entender por que somente um espermatozoide fecunda o ovócito e, na grande maioria das vezes, a gente não tem polispermia, ou seja, a gente não tem mais de um espermatozoide fecundando o mesmo ovócito, mesmo porque, senão a gente teria um processo de poliploidia que é incompatível com o desenvolvimento embrionário. Mesmo que isso acontecesse, aquele embrião se tornaria inviável. Tá? A gente não pode confundir poliploidia, que é a duplicação, triplicação do lote cromossômico, né, com aneuploidia, onde a gente tem inclusão, né, alteração do número de determinados cromossomos, tá bom? Bom, então vamos lá. Por enquanto, grava essa imagem e depois eu vou contar para vocês como é que esse processo ele acontece, para que servem esses grânulos corticais. Então, aqui a gente tem um esqueminha, é como se a gente voltasse aqui nesse esquema e recortasse um pedacinho dessa estrutura aqui para a gente olhar em grande aumento. Então, quando a gente olha aqui, a gente tem a zona pelúcida, aqui estaria as células da corona radiata, aqui a gente tem a membrana do ovócito. Entre a zona pelúcida e a membrana do ovócito, existe um espaço que a gente chama de espaço perivitelino. Tá? É um espaço que é bem fininho, é bem tênue entre a zona pelúcida e a membrana plasmática do ovócito. E logo abaixo da membrana do ovócito nós temos os grânulos corticais. Aqui representados em vermelho, né, estruturas do córtex celular, do citoesqueleto, os filamentos, as moléculas de actina G, né, a actina globular, que se junta para formar a actina filamentar, que vai sustentar, né, esses grânulos corticais logo abaixo da membrana do ovócito, ou seja, elas estão ali esperando receber algum estímulo para poder secretar, para elas poderem se fundir e serem liberadas. E quem sustenta, né, e quem vai ajudar nesse processo e está sustentando elas nessa região são os filamentos de actina e a actina na forma globular, ok? Bom, e o que é necessário para ocorrer fecundação? Basicamente, né, a gente precisa de um ovócito e precisa de um espermatozoide. Mas serve qualquer espermatozoide? Né? Serve qualquer ovócito? Então, primariamente, a gente precisa pensar que para que o espermatozoide consiga chegar até o sítio de fertilização ou fecundação, que é a região da ampola da tuba uterina, né, esse espermatozoide vai ter que nadar ele vai ter que se movimentar em todo o trato genital feminino, desde a parte superior da vagina até a tuba uterina na região da ampola, ok? E para que isso aconteça, esse espermatozoide tem que ter no mínimo movimento. Ou seja, a gente não pode esquecer que o espermatozoide, apesar de ser formado no testículo, ele recebe, né, ele adquire motilidade no epidídimo. Né? Ou seja, ele precisa ter passado pelo processo de espermatogênese, ele precisa ter se formado direitinho, ele precisa ter passado pelo processo adequado de maturação espermática, mas ainda, ele precisa ser adicionado a um fluido que é constituído pela secreção da vesícula seminal ou da glândula seminal e da próstata para constituir o que a gente chama de sêmen. E aí sim ser introduzido, né, no trato genital feminino. Então, existem uma série de fatores que determinam o sucesso do processo de fecundação. Além disso, a gente tem que lembrar do ovócito, o processo de ovulação tem que ter ocorrido de forma correta, a captura do ovócito pelas fímbrias da tuba uterina tem que ter sido efetivo, tá? O ovócito é capturado pelas fímbrias que estão na região, né? A região mais
lateral, né, das tubas, essas fímbrias, elas varrem a superfície do ovário no momento da ovulação, justamente porque existem mediadores químicos que falam, né, que determinam o aumento da motilidade das células musculares que compõem essas fímbrias, né? Então existe um aumento da motilidade dessas estruturas para que elas possam varrer a superfície do ovário e capturar o ovócito, ok? Bom, e como que esse espermatozoide então transita no trato genital feminino, né? Bom, os espermatozoides, aqui a gente tem um esquema de um sistema genital feminino, a parte interna, né? Onde a gente tem a cavidade da vagina, aqui o fundo da vagina, onde os espermatozoides são depositados. Aqui a gente tem a região cervical do útero, né? Aqui o fundo do útero e aqui a tuba uterina. Então a gente tem o istmo, a ampola, que é a região da fertilização, e o infundíbulo, que é a região onde estão as fímbrias. E são essas fímbrias, então, que vão varrer a superfície do ovário para capturar o ovócito. Ah, professor, pode acontecer de, na hora das fímbrias se movimentarem para capturar o ovócito, esse ovócito cair dentro da cavidade abdominal? Pode. Pode acontecer, né, de ocorrer a fertilização e esse ovócito ter um movimento retrógrado e cair dentro da cavidade abdominal? Pode, né? É o que a gente chama de gravidez ectópica. Na maioria das vezes, a gravidez ectópica fora da cavidade uterina, ela não vai a termo, mas a gente tem casos de indivíduos que se desenvolveram na cavidade uterina. A gente vai falar um pouquinho mais disso na próxima aula, tá bom? Bom, o pH do sêmen, ele é um pH mais básico. Por quê? Porque o pH vaginal ele é mais ácido. O pH vaginal ele é mais ácido como uma forma de proteger, né, a flora bacteriana existente aqui e proteger contra a infecção de micro-organismos externos, não residentes, ok? Bom, quando o espermatozoide, que tem um pH ligeiramente básico, encontra com esse pH ligeiramente ácido, ocorre uma neutralização, e isso é um fator importantíssimo para que ocorra o processo natatório desse espermatozoide para a região uterina, tá bom? Outra coisa que ajuda nesse processo é que durante o processo ovulatório, né, por conta do aumento dos hormônios durante a ovulação, o muco da cérvix uterina, da região cervical, da região da cérvix vaginal aqui, a região mais profunda da vagina, ele fica mais líquido. Nas outras fases do ciclo menstrual, do ciclo sexual, esse muco ele fica mais viscoso. Mas na época da ovulação, esse muco vai ficar mais líquido, o que ajuda, né, esse sêmen, esse espermatozoide que é depositado aqui, ajuda no processo de natação, né, de movimentação do espermatozoide no trato genital feminino. Outra coisa que a gente pode comentar nesse momento é o seguinte: todo espermatozoide que é depositado aqui, que começa a nadar em direção à tuba uterina, tem dois caminhos para percorrer. Ou ele vai para a direita ou ele vai para a esquerda, né? E geralmente os ovários se revezam nos períodos de ovulação, ovocitação, e ocorre a liberação do ovócito ou do lado de cá ou do lado de cá. Bom, como é que o espermatozoide sabe para que lado que ele vai? Ou melhor, existe algum fator que determina que a maioria dos espermatozoides, para não haver prejuízo no número de espermatozoides, eles caminhem ou para um lado ou para o outro? É óbvio que existem espermatozoides que vão para o lado onde não tem ovócito. Mas existe algum fator que determina, que faz com que os espermatozoides eles tentem buscar o caminho correto, né? Existem dois fatores que parecem que determinam ou que ajudam, né, que selecionam espermatozoides para que eles entrem na tuba uterina correta.
Um deles é um processo que a gente chama de quimiotaxia, e quimiotaxia é uma quimioatração, uma atração química. Isso acontece porque no momento da ovulação ocorre liberação de líquido folicular, aqui nessa região onde as fímbrias varrem a superfície do ovário, e esse fluido, né, antral, que é liberado durante o processo de ovulação, atrairia quimicamente os espermatozoides para uma das tubas, ok? Este é um fator, né, que é bastante conhecido em animais que têm ovidutos mais pequenos, ovidutos curtos, porque esse processo de atração ele é mais efetivo. Mas parece que no ser humano existe sim um fator que determina essa migração. O outro fator que poderia interferir, em que em alguns animais também é mais efetivo, no ser humano a gente ainda tem controvérsias, né? Existem pessoas que dizem que sim, outras dizem que não. Existem estudos que mostram que sim, existem outros estudos que contrariam isso. Seria o processo de termotaxia. O que é termotaxia? É uma atração térmica, de temperatura. Não sei se vocês vão lembrar que na aula passada eu disse para vocês que existia, né, durante o processo de ovulação, ocorre um processo inflamatório local que pode aumentar a temperatura corpórea em até 1 grau, mas que ele é mais efetivo em aumentar a temperatura na região inflamada. Ou seja, no ovário, onde ocorre a liberação do ovócito, ocorre um processo inflamatório que aumentaria a temperatura do lado onde ocorreu a ovulação, e esses espermatozoides seriam capazes de sentir esse aumento de temperatura e migrar para o lado tubário correto. Tá? Essas são algumas teorias. Existe a comprovação dessas teorias em algumas espécies animais, mas eu estou dizendo isso para que vocês possam saber que existe sim fatores que podem influenciar no processo de natação, né, de migração do espermatozoide para as tubas uterinas, ok? Bom, durante esse processo de migração, né, dos espermatozoides em direção à região da ampola uterina, que é onde geralmente ocorre a fecundação, existe uma perda de espermatozoides durante esse caminho. Essa perda é decorrente ela decorre de vários fatores. Um dos fatores que determina uma grande perda de espermatozoides durante esse caminho é que, em termos relativos, né, e pelo tamanho do espermatozoide, esse caminho é um caminho muito longo para que o espermatozoide chegue até aqui. Muitos espermatozoides que não foram bem formados ou que não têm uma estrutura espermática adequada, uma quantidade de mitocôndrias adequada, a expressão de genes relacionados aí ao processo de migração dos espermatozoides que não foi formado adequadamente, esses espermatozoides vão se perdendo, né? Outro fator que pode influenciar nesse processo de migração é o fator nutricional. Então, assim, quando os espermatozoides são depositados aqui, eles vêm junto com substâncias nutritivas do sêmen. Mas essas substâncias elas vão se perdendo, né, durante o caminho. E o útero secreta substâncias que vão nutrir o espermatozoide. Tá? Mas, em alguns casos, esses espermatozoides não são bem nutridos e eles não conseguem, então, migrar. Outro processo que está bastante envolvido com o sucesso, né, para que o espermatozoide alcance essa região, tem a ver com a qualidade genética desse espermatozoide. Né? A gente comentou isso na aula passada, houveram algumas perguntas, inclusive, a respeito. Existem teorias que dizem assim, olha, quando o espermatozoide tem uma aneuploidia, um aumento, né, do número cromossômico, ele fica mais pesado, e por ficar mais pesado, ele chega depois. Existem algumas teorias que dizem que quando ele tem espermatozoide a menos, ele teoricamente migraria mais rápido, mas o processo de migração também está envolvido com a qualidade genética, e por isso ele não chega lá junto com os demais. Então,
parece-me, pessoal, que existe um processo de seleção natural dos espermatozoides que dificulta, né, que faz com que os espermatozoides que não têm uma qualidade genética adequada, eles vão se perdendo ao longo do caminho, tá bom? E é por isso, inclusive, que se a gente pensar nas aneuploidias, nas alterações genéticas do zigoto, né, a gente tem uma proporção maior de alterações genéticas do zigoto decorrentes, né, principalmente aquelas alterações cromossômicas estruturais ou numéricas decorrentes do ovócito e, em menor proporção, do espermatozoide, porque parece que já existe uma seleção natural desses espermatozoides neste caminho até que eles cheguem aqui, ok? Então, parece que os espermatozoides eles têm uma seleção maior por conta da especificidade que eles têm de migrar, de ter que nadar, de ter que produzir, de ter que ter condições, produzir condições necessárias para essa migração, que quando o espermatozoide não tem uma qualidade genética, principalmente em termos cromossômicos, ele se perde no meio do caminho. Isso não quer dizer que espermatozoides que têm uma qualidade genética inferior não possam chegar até aqui. Eles chegam, mas parece que existe sim uma seleção no meio do caminho. A proporção é menor. Tá? Quando a gente fala em alterações genéticas, em termos de alterações gênicas, tá? Essas alterações também podem selecionar espermatozoides mais viáveis, mas isso não tem nada a ver com, teoricamente, o espermatozoide estar mais leve ou mais pesado. E sim porque alguns desses genes influenciam ou estão associados através de fatores de transcrição, de produção de fatores de transcrição, que estão associadas ao processo de natação e ao processo, e isso reflete, né, no processo, no sucesso do espermatozoide até chegar, para ele chegar até aqui. Então, de forma geral, parece que existe uma seleção, sim, dos espermatozoides nesse caminho. Perceba que a gente pode ter, né, até 100 milhões de espermatozoides sendo depositados no fundo da vagina e pode ter até mais que isso. E a gente percebe que os espermatozoides que chegam até a região da ampola ficam na faixa de 10 a 3 ou 10 ao quadrado em termos de número. Mesmo assim, alguns espermatozoides que chegam até aqui podem ser viáveis em termos de natação, mas podem ter algum problema estrutural que impeça esse espermatozoide de fecundar o ovócito. Ok? Bom, e aí eu perguntaria para vocês, se eu colocar um espermatozoide recém-ejaculado do lado do ovócito, sem considerar o sistema genital feminino, esse espermatozoide seria capaz de fecundar esse ovócito? Tá? Então, eu respondo para vocês que não. Tá? Por quê? Porque o espermatozoide ele precisa passar por um processo no trato genital feminino chamado de capacitação espermática. E só depois da capacitação espermática é que o espermatozoide está apto a atravessar as camadas que envolvem o ovócito. E aí, se fundir, então, com a membrana do ovócito e colocar o núcleo do espermatozoide dentro dessa célula para a formação do zigoto. Então, eu só consigo trabalhar com espermatozoides para o processo de fertilização in vitro se esses espermatozoides passarem por um processo de capacitação. E a gente consegue simular, sim, esse processo de capacitação in vitro. Então, quando a gente faz um processo, né, de fertilização in vitro, não basta apenas pegar o espermatozoide do ejaculado do homem e colocar esse espermatozoide numa placa com um meio de sobrevivência para que ele fecunde o ovócito. Não, esse espermatozoide precisa ser colocado no meio que tenha substâncias que capacitem esse espermatozoide. E uma das substâncias, né, que a gente tem nesse meio é o bicarbonato, que é importante, e também sais de cálcio, que são importantes para esse processo.
Basicamente, né, o que acontece no processo de capacitação? Quando o espermatozoide passa pelo epidídimo, várias proteínas epididimárias elas se aderem à superfície do espermatozoide, tá bom? Essas proteínas adicionadas à superfície do espermatozoide, quando elas se juntam com o plasma seminal, que corresponde à secreção da próstata e da vesícula, essas proteínas do plasma seminal, elas aderem essas proteínas que foram colocadas ou que foram aderidas à superfície, aqui representadas em amarelo. Então, aqui ó, a gente vê essas proteínas em amarelo circundadas por um vermelho. E esse vermelho são proteínas que se agregam às proteínas já colocadas lá no epidídimo na superfície do espermatozoide. Bom, quando esse espermatozoide entra no trato feminino, essas proteínas que se aderiram à superfície, elas têm que ser retiradas. Por quê? Porque senão esse espermatozoide, quando ele encontrar o ovócito, ele não vai ter condição de interagir com moléculas específicas de reconhecimento lá no ovócito. Então, essas proteínas têm que ser retiradas. Então, um dos processos que desencadeia essa capacitação espermática é a retirada dessas proteínas da superfície no trato genital feminino. E como é que acontece essa retirada? A secreção uterina, as glândulas uterinas, as glândulas endometriais, elas secretam um líquido, né, que fica aderido à mucosa uterina, e esse líquido ele tem algumas substâncias que ajudam a retirar essas proteínas da superfície do espermatozoide. E mais ainda, essas substâncias que estão presentes lá no muco uterino, elas são capazes de ativar, ou melhor, de hiperativar o processo de batimento flagelar. Então, as proteínas são retiradas por esse muco, né, no decorrer do trajeto do espermatozoide, e essas substâncias presentes neste muco endometrial, elas também ajudam no processo que a gente chama de hiperativação do espermatozoide. Então, o espermatozoide na capacitação, ele precisa sofrer dois grandes processos. Primeiro, a retirada das proteínas da superfície. Que proteínas? Proteínas, glicoproteínas, que foram aderidas à superfície do espermatozoide durante o processo de maturação e quando esse espermatozoide é adicionado às secreções que formam o sêmen. Além disso, além dessas proteínas serem retiradas para que o espermatozoide consiga reconhecer o ovócito, esse espermatozoide, em contato com essas substâncias, ele vai sofrer uma alteração metabólica decorrente basicamente de dois fatores: a entrada por difusão de bicarbonato e a interação e a entrada de cálcio através de canais de cálcio, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, tá bom? Isso vai ativar vias que vão aumentar a efetividade de disposição de ATP para que os microtúbulos possam funcionar, a maquinaria do flagelo possa funcionar mais rapidamente e possa conferir a esse espermatozoide uma hiperatividade. Para que é importante essa hiperatividade? Primeiro, para o espermatozoide conseguir chegar até a região da ampola da tuba uterina. Segundo, para que no momento em que ele encontrar o ovócito, ele tenha força suficiente para conseguir atravessar as barreiras que ele vai ter que atravessar para poder fecundar o ovócito, ok? Então, basicamente, o que a gente tem na capacitação é a remoção das proteínas aderentes do plasma e também do epidídimo, alterações metabólicas, eu vou mostrar elas daqui a pouquinho para vocês, que são decorrentes aí do aumento de AMP cíclico, aumento do consumo de oxigênio, porque para produzir mais energia, para bater mais o flagelo, precisa consumir mais oxigênio. Diminuição de pH, e isso tudo leva à hiperativação da motilidade espermática, que é essencial
por dois motivos. Primeiro, para que ele consiga chegar até a ampola. Segundo, para que ele consiga chegar até o ovócito. Bom, esse esqueminha foi retirado de um artigo, né, que foi publicado em 2019 na revista Reproduction, tá bom? E ele mostra, né, basicamente um esquema que resume de que forma ocorre a ativação da hipermotilidade, né, e também da progressão, do movimento progressivo do espermatozoide. Então, basicamente, existem dois fatores externos que contribuem para isso. Um deles é o cálcio e outro é o bicarbonato, que estão presentes na secreção das glândulas uterinas. O bicarbonato, tanto o bicarbonato quanto o cálcio, eles vão estimular a produção de adenilciclase. Tá? Essa adenilciclase é responsável por converter ATP em AMP cíclico. E esse AMP cíclico vai ter uma série de funções. O AMP cíclico e o cálcio são considerados mensageiros intracelulares. O AMP cíclico vai estimular a PKA, que é a proteína quinase dependente de AMP cíclico, que vai ativar proteínas quinases, e essas proteínas quinases vão levar ao aumento da motilidade progressiva e da hipermotilidade. Sendo que, nesse processo, essa proteína quinase e as quinases que vão ativando outras proteínas que aumentam, né, a disponibilidade de oxigênio, aumenta a efetividade no movimento dos microtúbulos, elas podem ser moduladas por fosfatases, tá bom? Bom, além do aumento do AMP cíclico, que leva ao aumento, né, da atividade da PKA, a gente também tem o cálcio, que pode ativar ou que pode mobilizar a calmodulina dependente de cálcio, ou a cálcio-calmodulina. E essa calmodulina, ela vai ativar uma quinase que depende de calmodulina, e essa quinase, então, ativa a hipermotilidade, ela aumenta a hipermotilidade, tá bom? Esse aumento de hipermotilidade tem a ver com alteração metabólica para aumento do consumo de O2, alteração da disponibilidade de ATP e também aumento da efetividade e do rendimento do batimento flagelar pela interação entre os microtúbulos, ok? Como neste processo aqui, pode haver uma modulação através da calcineurina, né, que modula a calmodulina. Então, aqui a gente pode ter uma modulação negativa. Então, este processo de hipermotilidade, ele é ativado tanto através da adenilciclase, estimulada por cálcio ou por bicarbonato, e também pelo aumento da atividade da calmodulina. Tá bom? A gente tem nesse processo, né, a modulação de canais iônicos, e esses canais iônicos promovem um aumento intracelular de prótons, o que faz com que o pH intracelular do espermatozoide fique um pouco menor. Tá bom? E parece que esse pH ele é importantíssimo para a atividade dessas quinases. Tudo bem, pessoal? De forma geral, é mais ou menos isso. E lembrando que isso tudo modulado por cálcio e por bicarbonato, que estão presentes na secreção do endométrio uterino. E aí, pessoal, pensando, né, que esse espermatozoide já foi capacitado, quais são as barreiras, os novos desafios que esse espermatozoide vai ter que encontrar para ocorrer a fecundação? A gente pode dividir o processo de fecundação em si, né, aquele processo onde o espermatozoide já chegou até a região de fecundação, em 3 ou 4 fases, dependendo do material que a gente vai trabalhar.
essas fases, basicamente, determinam as etapas que ocorrem sequencialmente para que ocorra a formação do zigoto, tá bom? A fase 1 seria a penetração ou a passagem do espermatozoide pela corona radiata. A fase 2, a passagem, né, desse espermatozoide, a penetração e a passagem pela zona pelúcida. A fase 3 seria a fusão das membranas plasmáticas do ovócito e do espermatozoide. E a fase 4, a formação e fusão dos pronúcleos masculino e feminino para a formação do zigoto. Então, essas seriam as 4 fases, né, que a gente teria no processo de fecundação quando a gente leva em consideração o processo em si. Bom, o primeiro deles, né, a primeira etapa que o espermatozoide precisa vencer para ter sucesso no processo de fecundação é a passagem desse espermatozoide pela corona radiata. Lembrando que o ovócito ele é liberado do ovário, circundado pela zona pelúcida e pela corona radiata. Bom, o sucesso do espermatozoide nessa etapa depende basicamente de um fator muito específico, que é o movimento da cauda, o batimento flagelar, o movimento da cauda do espermatozoide, tá bom? Por isso que o espermatozoide que não se capacitou, ele vai chegar lá e por não ter adquirido, né, hiperatividade flagelar, ele dificilmente consegue passar por essa primeira barreira, tá bom? Além disso, existem evidências de que em algumas espécies ocorre a liberação de uma enzima chamada hialuronidase nesse processo. Essa enzima ela degrada o ácido hialurônico, que é um constituinte da matriz extracelular, ou seja, ela está entre as células da corona radiata. Então parece que a liberação dessa hialuronidase facilitaria a passagem do espermatozoide entre as células, ok? Mas aí fica uma pergunta, né? Como essa hialuronidase ela é liberada? Será que essa hialuronidase estaria no acrossomo? A gente vai ver que a liberação das enzimas do acrossomo, a gente tem hialuronidase no acrossomo, mas a gente vai ver que a liberação das enzimas do acrossomo, elas estão associadas a um processo chamado reação acrossômica, que acontece depois da passagem pela corona radiata. Então, fica difícil explicar como é que a hialuronidase seria liberada de forma seletiva pelo acrossomo. Existem alguns estudos que mostram, em algumas espécies, que mostram que algumas vesículas contendo hialuronidase, elas ficariam próximas à membrana do espermatozoide, e quando o espermatozoide começa a tentar passar pela corona radiata, parece que existe uma sinalização que libera somente a hialuronidase. Mas isso também não está provado para a espécie humana, tá? Então, de forma geral, parece que a hialuronidase tem um papel importante nesse processo, mas não se sabe muito bem como ela é liberada nesse momento. De qualquer forma, independente de ter ou não ter hialuronidase, o batimento flagelar é o principal coadjuvante nesse processo de passagem pela corona radiata. Na verdade, ele nem é coadjuvante, ele é o ator principal, tá bom? Se o espermatozoide não tiver um batimento flagelar adequado, com hialuronidase ou sem hialuronidase, esse espermatozoide parece que não tem capacidade de passar pela corona. Tá bom? Bom, e aí, depois que o espermatozoide passa... Cafezinho, pessoal? Depois que esse espermatozoide, olha só, o grau da caneca. Gente, chique é outra coisa. Vamos lá, pessoal, voltando. Depois que o espermatozoide passa pela corona radiata, ele precisa atravessar a zona pelúcida. Tá? Essa é uma fase extremamente importante por vários motivos. Primeiro, que ela confere ao processo uma especificidade que é específica da espécie, ou seja, a espécie específica. Só espermatozoides que têm um receptor para ZP3 daquela espécie é que vão conseguir passar pela zona pelúcida, porque só assim esse espermatozoide vai desencadear a reação acrossômica,
bom? A ligação da membrana plasmática do espermatozoide se dá através da ZP3, que é aquela glicoproteína que está na zona pelúcida. Então, o espermatozoide tem um receptor para ZP3. Quando ele passa pela corona radiata, ele chega à zona pelúcida e ele reconhece a ZP3. E só quando acontece essa ligação é que ocorre a estimulação de uma série de fatores dependentes de cálcio que vão desencadear a reação acrossômica. Tá bom? E só depois da reação acrossômica é que o espermatozoide libera as enzimas que degradam um caminho por onde esse espermatozoide vai passar. Não adianta só degradar o caminho. O espermatozoide tem que bater o flagelo para atravessar. Ok? Então, o que é a reação acrossômica? A reação acrossômica, então, é um processo que ocorre dependente, né, da ligação do espermatozoide a uma molécula da zona pelúcida, que é a ZP3. Então, percebam aqui nesse esquema, ó, um espermatozoide, né, ele chega, ele encosta e ele começa a atravessar a zona pelúcida representada aqui em azul. Tá bom? E aqui o espaço perivitelino, né, a zona pelúcida, e a membrana do ovócito. Aqui os grânulos corticais que eu falei lá atrás. Tá bom? Que daqui a pouco a gente vai entender por quê, né? Esse esquema é muito bacana porque ele mostra, ó, desde o momento em que ele se liga, né, a ZP3, o que acontece, e aí vocês vão entender por que esse espermatozoide, daqui a pouco, aqui tá bonitinho aqui, e aqui ele tem essa região aqui do colo do espermatozoide, que permanece com a mesma estrutura, e essa região aqui se altera, a gente vai ver daqui a pouco. Ele penetra e depois ele encosta na membrana plasmática do ovócito para a internalização do núcleo. Tá? Quando ele encosta na membrana plasmática, percebam que esses grânulos corticais, alguma coisa vai acontecer para que eles liberem o conteúdo deles aqui, no espaço perivitelino. E isso vai fazer com que outros espermatozoides não consigam chegar até onde esse espermatozoide chegou. Tá bom? Mas vamos focar basicamente aqui, ó, nesta figurinha aqui. Tá? A gente tem um espermatozoide capacitado, e ele é capacitado, por que eu sei que ele é capacitado? Porque o receptor para ZP3 está exposto na membrana. Se ele não tivesse capacitado, ele estaria com as proteínas que se aderiram à membrana e isso cobriria, né, esse receptor. E aí, essa molécula, então, interage com a ZP3 de uma forma específica num esquema chave-fechadura. Tá bom? Bom, e aí? O que acontece? Aqui a gente tem uma outra representação, né, o núcleo do espermatozoide, a membrana do espermatozoide e o acrossomo. Perceba que o acrossomo ele tem uma membrana que está próxima do núcleo, e a gente chama essa membrana de membrana interna do acrossomo, e ele tem uma membrana que é a mesma membrana, né, mas é que está próximo à membrana plasmática do espermatozoide, que a gente chama de membrana externa do acrossomo, porque ela está em contato com a membrana plasmática, que é essa região próxima à membrana nuclear. Percebo aqui, ó, o ZP3 e os canais que são chamados aqui de T-channel e TRPC2 channel. Na verdade, o canal T é um canal transitório de cálcio e o TRPC2 é um canal sustentado para a entrada de cálcio. Tá bom? Quando acontece, né, a ligação da ZP3 no receptor, então a gente está aumentando essa região aqui, ó, e trazendo para cá. Tá? Quando o ZP3 ele se liga aqui, ele vai proporcionar dois eventos. Primeiro é que o receptor para ZP3 na membrana do espermatozoide é um receptor associado à proteína G. E vocês já estudaram proteína G, tá bom? Então, existe uma ativação da proteína G e, além disso, existe uma ativação direta
do canal T. Então, o que esse canal T faz? Esse canal T, ele vai abrir canais transitórios de cálcio. Por que transitórios? Porque ele abre, desencadeia um processo e fecha. E o que vai determinar o fechamento? É o aumento da concentração de cálcio dentro do espermatozoide. Tá bom? Ao mesmo tempo, essa proteína G, ela desencadeia uma série de reações, mas a mais importante é a produção do trifosfato de inositol. Né? Esse trifosfato de inositol, junto com o cálcio que entra pelo canal transitório, desculpe, gente, ele vai abrir canais de cálcio na membrana plasmática, que são os canais TRPC2. E esses canais vão ser responsáveis pela entrada sustentada de cálcio, ou seja, a entrada, né, que independe, né, da concentração interna de cálcio. Por quê? Porque a concentração de cálcio aqui vai aumentar. Tá bom? Bom, quando acontece este evento e a produção do trifosfato de inositol, isso aumenta a entrada de cálcio, aumenta consideravelmente a quantidade de cálcio intracitoplasmático. E esse cálcio intracitoplasmático, ele é importante para a fusão da membrana plasmática do espermatozoide com a membrana externa do acrossomo. Então, vai ocorrendo a fusão nessas membranas. E quando essas duas membranas se fundem, o conteúdo do acrossomo começa a ser liberado. Tá bom? Então, se a gente pudesse, né, observar o que está acontecendo, aqui tem um esquema de um espermatozoide, tá, o núcleo, aqui em verde o acrossomo e aqui a membrana plasmática do espermatozoide. Aqui a membrana interna do acrossomo ao redor do núcleo e a membrana externa do acrossomo perto da membrana plasmática. Quando o cálcio aumenta, as membranas externas do acrossomo e a membrana plasmática, elas começam a se fusionar. Tá? E com a fusão, começam a se formar perfurações na superfície do espermatozoide, na superfície anterior do espermatozoide. E as enzimas que estão contidas dentro do acrossomo, elas começam a ser liberadas. Percebam nessa figura de microscopia eletrônica a formação das perfurações por onde as enzimas são liberadas. Outra coisa que a gente pode ver, acho que tem um esqueminha aqui, ó, depois eu volto naquele ali. Aqui é um outro esqueminha mostrando a mesma coisa, né? Então, a membrana plasmática do espermatozoide, a membrana externa do acrossomo, as perfurações acontecendo. Chega um momento, gente, que de tanto você furar uma superfície, ela se desfaz. E é o que acontece aqui, ó. Começa a haver perfurações por conta da fusão das membranas até o momento que a gente tem a membrana plasmática e a membrana externa do acrossomo, elas desaparecem. Tá bom? Então, após a ligação do espermatozoide com a zona pelúcida, a fusão da membrana acrossômica externa e a membrana plasmática faz com que as enzimas sejam liberadas. A principal enzima que degrada a zona pelúcida é a acrosina. Existem outras enzimas, inclusive a hialuronidase, mas a principal para a degradação da zona pelúcida é a acrosina. Então percebam, né, que nesse processo todo, inicialmente a gente tem um acrossomo totalmente formado, ocorrem as perfurações, e quando a gente olha para esse espermatozoide aqui, ó, a gente percebe que a membrana plasmática ela continua aqui, ó, na região do colo, mas ela se perdeu aqui na frente, ó, né? Então, percebam que agora, ao redor do núcleo, a gente só tem a membrana interna do acrossomo na região anterior, que aqui, ó, se fusiona lateralmente com a membrana plasmática do espermatozoide. Ok? Bom, vou tomar um cafezinho aqui. Depois que isso tudo acontece, então, as substâncias liberadas pelo acrossomo, elas vão auxiliar o espermatozoide a atravessar a zona pelúcida, vai formar um caminho.
Só quando termina a reação macrosômica, essa série de reações que determinam, que culminam com a liberação do produto enzimático do acrossomo, é que o espermatozoide vai começar a atravessar a zona pelúcida. E essa passagem se dá tanto pela digestão da zona pelúcida, como pelo batimento da cauda do espermatozoide. Ok? Então, aqui um outro esqueminha mostrando isso, né? Então, o espermatozoide primeiro passa pelas células da corona radiata, depois ocorre a interação das EP3 com o receptor, o que desencadeia a liberação das enzimas. Perceba que aqui o espermatozoide tem a membrana plasmática íntegra e a membrana externa íntegra. Quando ocorre a reação acrossômica, ele perde essa membrana aqui nessa região. Ele atravessa a zona pelúcida e vai para a próxima etapa do processo de fecundação, que é a fusão da membrana do espermatozoide com a membrana do ovócito. Percebam uma outra coisa que é importante. Vejam que o esquema mostra o espermatozoide chegando, né, e se alinhando, tá, de forma perpendicular com a zona pelúcida. Perceba que quando o espermatozoide ele passa pela zona pelúcida, ele depois encaixa ou ele interage com a membrana do ovócito de lado, não mais de frente, tá bom? E isso tem um motivo, que eu vou explicar daqui a pouco qual é. Bom, e aí, depois que ele passou pela corona radiata, que ele já passou pela zona pelúcida através da reação acrossômica, a próxima etapa é a fusão das membranas do espermatozoide com o ovócito. Tá? Esse processo, ele é um processo de fusão de membranas, e todo o processo de fusão de membranas desencadeia alterações na membrana, tanto da célula que está chegando, que no caso é o espermatozoide, como a célula que está sendo recebendo, né, a fusão, as duas células que estão participando da fusão. E esse processo de fusão do espermatozoide com o ovócito, com a membrana do ovócito, depende do reconhecimento entre proteínas específicas do espermatozoide e proteínas de superfície do ovócito. Tá? Essas proteínas de superfície do espermatozoide são chamadas de fertilinas, e a gente tem uma série de proteínas que estão envolvidas ou parecem estar envolvidas tanto com a fusão como com a entrada do núcleo do espermatozoide dentro do ovócito. Tá bom? Bom, e aqui a gente tem um esquema mostrando isso. Então, a gente tem uma série de proteínas do espermatozoide que a gente vai chamar nesse momento de fertilinas, proteínas da família Adam. A gente tem as integrinas, basicamente que formam dímeros alfa e beta, e que se associam a moléculas como a molécula CD9, tá? Que vai determinar a ligação da membrana do espermatozoide com a membrana do ovócito e depois a fusão dessas duas membranas. Ok? Bom, com a fusão, com a interação, dessas membranas, tanto a do espermatozoide quanto com as moléculas da membrana do ovócito, isso vai sinalizar, basicamente, para que ocorra a liberação de cálcio citoplasmático no ovócito. Tá? Isso, basicamente, se dá por dois mecanismos. Um mecanismo que é a despolarização da membrana do ovócito, tá? E eu vou explicar isso daqui a pouquinho com mais propriedade. Então, parece que quando ocorre essa junção, e isso está bem estabelecido em alguns organismos, como, por exemplo, o anfioxo, no ser humano, os estudos ainda são mais preliminares. Tá? No ser humano, esse mecanismo aqui é bem definido, mas esse mecanismo de junção e depois despolarização da membrana
parece que ainda é meio controverso, mas de qualquer forma, tanto o processo de despolarização da membrana do ovócito, como os processos de fusão que determinam o aumento do trifosfato de inositol, eles vão agir em canais que estão no retículo endoplasmático liso do ovócito, fazendo com que esses canais de cálcio se abram e ocorra a saída de cálcio de dentro do retículo para o citosol do ovócito. Eu não sei se vocês lembram, né? Mas a gente tem um reservatório de cálcio dentro da célula e esse reservatório de cálcio dentro da célula é o retículo endoplasmático liso. Tá? Então parece que a fusão do espermatozoide com a membrana do ovócito desencadeia mecanismos de abertura desses canais de cálcio. Os canais de cálcio eles podem ser abertos de dois jeitos, né? Ou por ligante, então vem uma molécula, liga no canal de cálcio, muda a configuração, ele abre, o cálcio sai, ou por alteração, né, de alterações na voltagem, na carga de íons dentro da célula. E então, quando você tem um aumento, né, uma alteração, né, da voltagem de repouso da membrana plasmática, essa alteração de voltagem faz com que canais de cálcio dependentes de voltagem se abram no retículo liso. Então, os canais de cálcio podem ser dependentes de ligante, e aí eu vou ter uma molécula que vai lá e liga, muda a configuração e o cálcio sai, ou dependente de voltagem. Se ocorre alguma alteração na carga elétrica da célula, essa diferença é capaz de mobilizar canais de cálcio que também mudam a sua configuração e o cálcio sai de dentro da célula, de dentro do retículo, desculpa. Tá bom? Então, neste caso da fusão do espermatozoide com a membrana do ovócito, parece que a gente tem as duas coisas. Abertura de canais de cálcio dependente de voltagem por conta da despolarização da membrana, que eu vou mostrar daqui a pouco, e abertura de canais de cálcio dependente de ligante, que no caso seria um aumento do trifosfato de inositol ou inositol 3-fosfato. E isso tudo culminaria com a saída de cálcio do retículo liso para o citosol do ovócito. Tá bom? E aqui eu trago de novo essa figura mostrando a primeira etapa, a segunda etapa, a reação acrossômica, e depois a fusão do espermatozoide. Percebam que aqui ele também representa o espermatozoide fundindo de lado. Por que o espermatozoide, então, se funde com a membrana do ovócito de lado e não mais perpendicularmente? Porque vocês lembram que durante o processo de reação acrossômica, o espermatozoide perde a membrana plasmática aqui nessa região, junto com a membrana externa do acrossoma. E esses receptores que a gente está vendo aqui, que são chamados de fertilinas no conjunto, né, elas estão presentes na membrana plasmática do espermatozoide. Como? Eu estou voltando aqui para a gente poder lembrar disso, tá? Como o espermatozoide perde a membrana plasmática aqui, ó, na região anterior, esses receptores, as fertilinas, vão ficar aqui na região lateral. E é por isso que o espermatozoide interage e funde a sua membrana de ladinho. Tá? Tudo bem, pessoal? Bom, e aí, gente, essa coisa, né? Esse mecanismo de liberação de cálcio do retículo, ele é importante, primeiro, para que ocorra a fusão das membranas do espermatozoide com o ovócito. Primeira coisa. Mas ele não serve só para isso, tá? Então, a gente vai entender como é que essa alteração na carga elétrica vai interferir no processo de fecundação e também como é que esse aumento do cálcio vai promover indiretamente o bloqueio do que a gente chama de polispermia. O que é polispermia? Mais de um espermatozoide fecundando o mesmo ovócito. Existem dois mecanismos bem descritos em organismos inferiores, principalmente no anfioxo,
E se determina, né, em alguns mamíferos isso também já foi bem descrito, que existem dois bloqueios que determinam a não fecundação, a não fertilização do ovócito ou fecundação do ovócito por dois espermatozoides. Um bloqueio que a gente chama de rápido, porque obviamente ele é mais rápido, e um bloqueio que a gente chama de lento, que só ocorre porque o bloqueio rápido aconteceu, tá bom? Nos animais onde a gente não tem descrição de bloqueio rápido, o bloqueio lento, ele se realiza principalmente pela presença, e aí eu vou voltar aqui, o bloqueio rápido está associado com a despolarização da membrana. Em animais onde a gente não tem essa despolarização de membrana, o bloqueio lento, que seria lento por causa do bloqueio rápido, e que nesses animais não existe, se dá pelo aumento do fosfatidil, do inositol 3-fosfato, tá bom? Que vai determinar a saída do cálcio, e é esse cálcio aqui que vai determinar o bloqueio da polispermia no processo que a gente chama de lento. Então, prestem atenção. Onde eu não tenho bloqueio rápido, o bloqueio à polispermia se dá pelo mecanismo de liberação de cálcio dependente do aumento de inositol 3-fosfato, que é decorrente da fusão da membrana do espermatozoide com o ovócito pelo reconhecimento dessas proteínas, as fertilinas do espermatozoide e as integrinas e a molécula CD9 no ovócito. Nos animais que têm bloqueio rápido e lento, este processo de polispermia ele é bloqueado de duas maneiras. Uma maneira mais imediata e uma maneira definitiva que vem na sequência, tá bom? Então vamos lá. Nos animais onde a gente tem o bloqueio lento, o bloqueio rápido, desculpa, e veja bem, isso ainda não está muito bem estabelecido para o ser humano. Alguns autores dizem que existe bloqueio rápido em determinadas regiões do ovócito e outros não descrevem esse bloqueio, só descrevem o bloqueio que acontece na sequência. Mas eu vou explicar para vocês os dois, tá? Quando o espermatozoide, as fertilinas do espermatozoide, elas interagem com as integrinas do ovócito, esse mecanismo de interação abrem canais iônicos na membrana do ovócito. E ocorre a despolarização da membrana plasmática do ovócito, que seria a entrada de sódio em grande quantidade, tá? E a saída de potássio. Quando ocorre essa despolarização de membrana, a membrana, né, o potencial de repouso da membrana plasmática do ovócito, ele geralmente negativo. Então a gente tem uma predominância de cargas negativas, o que faz com que o potencial de repouso fique por volta de menos 70 milivolts. Quando ocorre a interação do espermatozoide com a membrana do ovócito, com a abertura dos canais iônicos de sódio e potássio e a despolarização da membrana, esse potencial se torna positivo e chega até mais 20 milivolts. Isso faz com que a membrana se despolarize ao redor de todo o ovócito, tá bom? O que é essa despolarização? É a atuação de bombas de sódio e potássio, onde o sódio entra e o potássio sai, e isso causa um aumento de carga positiva dentro do ovócito, o que faz com que o potencial de ação se torne, o potencial elétrico fique positivo, tá? Quando ocorre esse aumento do potencial elétrico na membrana do ovócito, lembra que eu falei para vocês que lá no retículo liso nós temos canais de cálcio que são dependentes de voltagem e dependentes de ligante. Os canais de cálcio dependentes de voltagem sentem a alteração da carga elétrica e esses canais se abrem e o cálcio do retículo liso começa a se dispersar pelo citosol. Bom, quando a membrana do ovócito se despolariza, né, ela altera a carga elétrica, qualquer espermatozoide que estiver chegando logo após o primeiro e tiver naquele processo de reconhecimento e fusão de membrana, ele não vai conseguir se fundir com a membrana porque com a alteração da carga elétrica existe
um processo que não é muito bem claro, mas parece que existe uma repulsão das membranas, elas não conseguem interagir. Então, isso faz com que naquele momento a gente tenha, né, um processo de repulsão e a gente bloqueie naquele momento outros espermatozoides de fazerem o mesmo, de fazerem a mesma coisa que o primeiro espermatozoide fez. E a fusão da membrana do primeiro espermatozoide com o ovócito é o que está desencadeando inicialmente essa alteração de carga elétrica que abre os canais de cálcio e também faz com que ocorra a repulsão de outros espermatozoides que estejam chegando. Esse é o bloqueio rápido. Tá? Bom, quando ocorre o bloqueio rápido, ao mesmo tempo, né, e na sequência, ocorre o bloqueio lento. Tá? Então, ocorre o bloqueio rápido e o bloqueio rápido desencadeia o bloqueio lento. Lembrando que, só para a gente poder entender direitinho, a saída de cálcio do retículo está envolvida tanto com a despolarização da membrana nos animais que têm bloqueio rápido, como com a produção de inositol 3-fosfato, que é decorrente da fusão das membranas. Tá? Então, independente de ter o bloqueio rápido, que é a despolarização da membrana, vai haver um bloqueio dependente de cálcio pela produção do trifosfato de inositol. Tá bom? Então, nos animais onde eu tenho os dois mecanismos, o cálcio vai sair mais rápido, porque eu tenho dois mecanismos, um dependente de voltagem e um dependente de ligante. Nos animais onde eu não tenho o mecanismo rápido, o mecanismo de fusão é muito rápido também, isso aumenta a concentração de inositol 3-fosfato, que abre os canais de cálcio e também vai ter um aumento citosólico do cálcio. Bom, o que esse cálcio faz? Esse aumento, tanto decorrente do bloqueio rápido como do lento, o que esse cálcio faz? Lembra que o cálcio lá no espermatozoide foi o facilitador da fusão das membranas para ocorrer a reação acrossômica? Aqui o cálcio vai fazer a mesma coisa, só que o cálcio agora vai facilitar a fusão da membrana dos grânulos corticais com a membrana do ovócito. E quando o cálcio aumenta aqui dentro, esses grânulos começam a liberar as enzimas que estão dentro deles. Com a liberação dessas enzimas, qualquer espermatozoide que tiver aqui na região perivitelina vai ser degenerado. Além disso, as enzimas que estão aqui dentro, elas alteram a estrutura das EP2, das EP3 da zona pelúcida. Modificando a estrutura das EP3, qualquer espermatozoide que esteja chegando aqui e tente fazer reação acrossômica não vai conseguir, porque ele não consegue reconhecer as EP3. Qualquer espermatozoide que já estiver aqui no meio atravessando, por conta da modificação das EP2 e EP3, a zona pelúcida ela fica rígida, endurecida. Esse espermatozoide não consegue terminar de passar. Qualquer espermatozoide que esteja aqui na região perivitelina vai ser degenerado, degradado por causa das enzimas. Então, isso tudo que é desencadeado pela fusão da membrana do ovócito com o espermatozoide vai desencadear o bloqueio à polispermia, porque os espermatozoides que estão chegando não vão conseguir se fundir com a membrana do ovócito. Tá? Então, considerando que a gente tem o bloqueio rápido, as etapas seriam as seguintes. Primeiro, quando o espermatozoide chega, ocorre a interação das moléculas, ocorre uma despolarização da membrana do ovócito, que é o quê? Entrada de sódio, saída de potássio, aumento, né, a potencial de membrana fica positivo. Com esse aumento do potencial de membrana, você muda a carga elétrica, né, interna da célula. E aí você vai ter a abertura dos canais de cálcio dependentes de voltagem. E lembrando que quando o espermatozoide se liga ao ovócito, ele também estimula a produção do trifosfato de inositol, que é um ligante para os canais de cálcio do retículo liso. Então, com bloqueio rápido ou sem bloqueio rápido, esses canais de cálcio vão ser abertos e o cálcio vai pro citosol. Quando aumenta o cálcio no citosol, esse cálcio promove a exocitose dos grânulos corticais. Tá?
então os grânulos corticais vão liberar o seu conteúdo aqui na região perivitelina. Tá? Essa liberação, então, acontece. Se tiver algum espermatozoide no espaço perivitelino, ele é degenerado. Essas enzimas também modificam a característica das EP2 e EP3, fazendo com que qualquer espermatozoide que chegue não consiga reconhecer ou qualquer espermatozoide que esteja atravessando não consiga terminar a travessia. Tá bom? Isso tudo determina um bloqueio à polispermia. Professor, pode acontecer desse bloqueio não funcionar? Pode. É comum? Não é comum. Mas acontece até mais do que a gente talvez suponha que exista. A gente tem várias pessoas, várias mulheres que ficam grávidas, mas tem o que a gente chama de perda pré-implantacional. E essa perda pré-implantacional geralmente é decorrente de um zigoto que se forma e que é incompatível com o desenvolvimento. E um desses tipos de zigoto são os zigotos poliploides, onde você tem lotes cromossômicos ampliados, né, multiplicados. Ok? Então a gente tem um esqueminha, aquele mesmo esqueminha que eu mostrei no começo da aula, só para a gente entender. Aqui a zona pelúcida, o espaço perivitelino, a membrana plasmática e os grânulos corticais. O espermatozoide, então, chega com o acrossomo intacto, ele interage com as EP3 aqui, ocorre a reação acrossômica, ele libera as enzimas degradam o caminho, lembrando que ele perde, né, a parte anterior da membrana plasmática e a membrana acrossomal externa. Ele atravessa, então aqui nesse momento ele já não tem mais acrossomo, né, e ele perdeu a membrana aqui na frente, e ele vai interagir então depois com a membrana plasmática. Quando interage com a membrana plasmática, ele ativa, né, ou pelo mecanismo rápido ou pelo mecanismo mediado por trifosfato de inositol, a liberação de cálcio. E esse aumento de cálcio intracitoplasmático no ovócito faz com que os grânulos corticais liberem o seu conteúdo. E liberando o conteúdo, vai degradar qualquer espermatozoide que esteja aqui no espaço perivitelino. Os espermatozoides que vão chegar não vão conseguir interagir com as EP3, então não tem reação acrossômica. E aqueles que estiverem aqui no meio, eles não conseguem atravessar. Mais uma coisa. Bom, o cálcio mediou a exocitose dos grânulos corticais, mas além disso, esse aumento de cálcio intracitoplasmático do ovócito, lembra que eu falei lá atrás que o cálcio, assim como o AMP cíclico, é um mensageiro intracelular. Sabe o que esse cálcio vai fazer? Ele vai reativar o ovócito. Para quê? Para que o ovócito, então, agora termine a segunda divisão da meiose, forme o óvulo e ocorre uma ativação, então, do ovócito para que ele termine a segunda divisão meiótica, forme o núcleo do óvulo, ocorra a formação do pronúcleo feminino e depois a fusão dos dois pronúcleos masculino e feminino. Tá bom? Então, esse aumento de cálcio reativa o ovócito para que ele consiga terminar a segunda divisão da meiose, tá? E formar o núcleo do óvulo, e depois o núcleo do óvulo e o núcleo do espermatozoide vão formar os pronúcleos masculino e feminino, né? Que na verdade nada mais são do que o núcleo do ovócito e o núcleo do espermatozoide, para que depois ocorra a fusão dos dois. Bom, então com o aumento de cálcio, a gente tem o ovócito terminando. Deixa eu só ver se eu não pulei um slide. Não. Com o aumento do cálcio, a gente termina, né? Tem o término da segunda divisão meiótica. A gente tem a descondensação da cromatina do espermatozoide e o núcleo do espermatozoide que foi inserido lá dentro do ovócito, ele aumenta de tamanho, ocorre uma descondensação da cromatina, né? E ele forma o que a gente chama de pronúcleo masculino. Uma coisa que é importante dizer que eu não disse é o seguinte: no processo de fusão da membrana do espermatozoide com o ovócito, parece que além do núcleo do espermatozoide, entram no ovócito as mitocôndrias e a região proximal do flagelo. Mas as mitocôndrias paternas e o flagelo, eles são degenerados
no ovócito, tendo em vista que a gente só tem DNA mitocondrial materno no zigoto e no indivíduo que está se formando. Então, algumas pessoas falam dessa entrada, mas falam da degradação seletiva dessas mitocôndrias, justamente porque existe um DNA mitocondrial diferente, e isso desencadearia um processo de degradação, de gestão. Essas mitocôndrias seriam englobadas por lisossomos e degradadas. E existem alguns fatores que não falam, simplesmente fingem a Kátia cega e não falam do flagelo e muito menos das mitocôndrias, tá bom? Então, a gente vai considerar que o mais importante disso tudo é que o núcleo, né, do espermatozoide entre para a formação do pronúcleo masculino. Bom, após o término da meiose do ovócito secundário, que agora é o óvulo, né, ocorre a mesma coisa. O núcleo do óvulo aumenta, ocorre um processo de descondensação da cromatina para formar o pronúcleo feminino. Então, pronúcleo masculino e pronúcleo feminino, eles se aproximam, né? Existe todo um papel do citoesqueleto para a fusão desses dois núcleos. Tá? Durante o crescimento desses dois pronúcleos, o DNA é replicado, então a gente tem lá os cromossomos paternos e maternos que formam duas cromátides. Por quê? Porque essa célula, então, que vai ser formada o zigoto, ela vai se preparar para a primeira mitose, que é a primeira clivagem, que a gente vai falar aula que vem. Quando os pronúcleos se aproximam, os envoltórios nucleares se desagregam, ocorre uma despolimerização das proteínas do envoltório nuclear, né? As laminas e as proteínas envolvidas. Os cromossomos se condensam, né? Inicialmente, e a cromatina depois se mistura, né? Para a formação do núcleo zigótico diploide, o núcleo agora sim, do zigoto. Inicialmente, os cromossomos se condensam, eles se dispõem, eles estão sem envoltório nuclear, eles se dispõem como se fosse fazer uma mitose, mas aí essa cromatina, então, volta a se misturar, ocorre uma descondensação e o envoltório nuclear se forma de novo, e aí a gente tem a formação do núcleo, que agora é diploide e já não é mais nem óvulo, nem espermatozoide, e sim o zigoto. Tá? Então, depois da combinação desses cromossomos, cada pronúcleo resulta na formação, né, da combinação dos dois pronúcleos, a gente tem a formação, então, do zigoto. E agora, propriamente dito, a gente vai ter o desenvolvimento embrionário na sequência, porque até o momento a gente estava tendo eventos que estavam preparando para formar o zigoto. E agora sim a gente vai ter o desenvolvimento embrionário. Bom, com a fecundação ou fertilização, a gente tem alguns resultados depois que isso tudo se finaliza, né? Primeiro que, após a fecundação, a gente tem o término da segunda divisão meiótica do ovócito e a formação do óvulo, decorrente do aumento de cálcio. A restauração do número diploide da espécie, né? No caso do ser humano, 46. Esse processo de fertilização ou de fecundação promove variabilidade na espécie porque existe uma combinação de lotes cromossômicos de diferentes indivíduos. É nesse momento também que a gente tem a determinação do sexo do embrião. O espermatozoide vai trazer o cromossomo X ou Y, e isso vai determinar o sexo. Após a fertilização é que ocorre a ativação metabólica do ovócito, que tem a ver com o término da segunda divisão meiótica, essas duas coisas estão associadas, e a partir disso, a partir da formação do núcleo do zigoto, a gente tem o início, então, do processo de clivagem, que é o processo que vai fazer com que esse zigoto, que inicialmente é uma célula única, ele começa a formar o que alguns autores chamam de pré-embrião, tá? Tem alguns autores que chamam de embrião pré-implantação, e tem alguns autores que chamam de embrião em desenvolvimento. Tá bom? E aqui, gente, só para a gente terminar, vou passar um vídeo para a gente ver esse processo. Vocês podem assistir esse vídeo quando vocês quiserem. Está aqui o endereço.
Eu vou ter que interromper o compartilhamento para poder compartilhar a tela do navegador, tá? Então, agora eu vou compartilhar. Oiê! Eu vou compartilhar a tela do Firefox. E aí eu vou mostrar esse vídeo para vocês, tá bom? Bom, galera. Então, era isso que eu queria passar para vocês na aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Eu fico à disposição para tirar dúvidas. Né? Eu vou encaminhar para vocês algumas atividades de fixação, mas eu fico à disposição para que a gente possa discutir nos fóruns qualquer dúvida que surja e no chat segunda-feira. Tá bom? Um abração para vocês e uma boa semana. Tchau, tchau.